Tudo bem, meu querido Conde? Tudo bem, nossos internautas, nossos telespectadores? Desculpe o atraso, acredite Imagina. esse atraso a um trânsito. Eu descobri em São Paulo que o dia nobre assim do trânsito São Paulo é quinta-feira. Né? Então, eu não sabia disso. É cultura de Uber. Como O dia nobre do trânsito é o dia mais forte, é isso que você está falando? é, Falar nisso, meu querido Tardelli, você acabou a energia no teu pedaço aí? não, eu sou da porção privilegiada da cidade de São Paulo, mas eu tenho amigos que ainda estão sem energia. Agora, ainda tem gente sem energia em São Paulo, uma semana depois da chuva, enfim, dizem que foram ventos recordes e tudo mais, mas eu achei que foi uma lambança dessa empresa de energia. O Tardelli, será que ela vai indenizar 4 milhões de pessoas? Olha, você pense numa coisa, pense nas geladeiras cujas comidas estragaram. E comida não é uma coisa, tem que comprar comida, certo? E não está barata a comida. Quem tem, por exemplo, medicamentos sobre refrigeração, os insulino-dependentes, os diabéticos, os postos de saúde que têm as vacinas todas sobre refrigeração. Né? A questão do apagão não foi só uma questão de desconforto acima do razoável, não, isso tem um impacto na economia. Na segunda-feira, hoje nós estamos na quinta, na segunda-feira à noite, eu fui fazer uma palestra numa subseção aqui em São Paulo, muito próxima da região mais duramente atingida. E um dos colegas advogados me dizia que o irmão dele, um humilde, modesto açougueiro, teve que jogar fora todo o seu capital de giro. Ele não é um milionário, ele vende a carne, com a carne que ele vende, ele compra outra carne, e assim ele vai vivendo. Né? Ele teve que jogar fora muito do que ele possuía. Para quem ele vai reclamar? Certo? Quem vai amparar esse homem, essa família? Certo? Eu acho que eu sempre falava Enel, não sei por que essa história de Enel. Também não sei, estão querendo disfarçar alguma coisa. Agora nós estamos descobrindo que se chama Enel, certo? Não é Lucia, é Lúcia, aquelas coisas assim, não faz, como se isso afetasse a ineficiência deles. O fato é que eles estão dando uma aula terrível do que é privatizar um serviço tão essencial como a energia elétrica, e vem aí uma privatização a fórceps da água. Meu querido, se nós não conseguimos controlar a energia elétrica, nós vamos controlar a qualidade da água que todos nós iremos ingerir aqui em São Paulo? Aliás, eu acho que essa privatização da Sabesp subiu no telhado, porque depois desse show de incompetência da Enel, eu vou continuar chamando de Enel, e da Prefeitura de São Paulo e do governo do Estado, né, todos envolvidos, de braços dados, eu acho que a sociedade não pode permitir que a Sabesp seja privatizada. E outra coisa, é o exemplo, é a prova final de que essas agências reguladoras não servem para nada. Para nada. Certo? São uns cabidão de emprego aí, um carimbão burocrático, não serve para nada. As delícias do serviço privatizado, para quem se aproveitou dessa privatização, é que ele cria um sistema em que ninguém é culpado. Você não tem de quem cobrar a explicação. A culpa foi do vento. Isso gera a irresponsabilidade. O prefeito de São Paulo foi para Interlagos, foi para a Fórmula 1. Já que eu não posso mesmo influir em nada aqui, eu vou ver a Fórmula 1. Nem árvore se cortou.
Não, tem uma notícia de que 13.500 pedidos de poda de árvore estão esperando na prefeitura. Não foram atendidos, simplesmente. Isso é o dia a dia da prefeitura. A prefeitura é a mercearia que tem que estar aberta. Às 6 horas da manhã tem que estar o leite tem que estar no posto, o ônibus tem que estar rodando, o garimpo tem que estar na rua. A lojinha tem que funcionar. Nessa lojinha, a poda de árvore é do dia a dia da lojinha. Certo? Não é uma coisa assim, olha, isso é algo... E aí a ideia do prefeito, numa alucinação de bobagens que ele foi falando, olha, nós vamos arrumar uma taxa para enterrar os cabos elétricos. Né? Ou seja... E aí, desculpa, só complementando, a Enel, as declarações do presidente da Enel foram todas catastróficas, né? E sobre essa questão do enterramento dos cabos, ele respondeu que, não estava no nosso contrato, então se vocês quiserem enterrar os cabos, vocês vão ter que pagar. É tão singelo. Ô Tardelli, antes da gente seguir aqui, a iluminação aí no teu gabinete, eu não sei onde é que você não está dando para ver essa camisa maravilhosa. Olha, isso é de propósito, porque como eu sou muito feio, eu tenho medo das pessoas descobrirem quem eu sou. Parece aqueles programas do Fantástico que o cara não aparece, entendeu? Você a voz. Cadê você? Não, ilumina você. Ilumina você. Melhorou um pouco. Melhorou? É porque você está com uma luz forte atrás. Já melhorou. Olha, tá parecendo o Dom Pedro. Não, é que eu tenho medo, porque uma vez eu fui na praia, eu tive que correr para as pedras, senão o Ibama jogava uma rede em cima de mim. Assim, né? Ô Tardelli, olha, temos muitos temas importantes aqui hoje. Eu quero tratar do tema que é o nosso carro-chefe hoje aqui, que é o Israel, né, afrontando o Brasil. Nós vimos o embaixador de Israel no Brasil, cujo nome deixa eu pegar aqui o nome dele, o Daniel Zonshine. Ele se reuniu com Bolsonaro, ele já insultou o Partido dos Trabalhadores e ele continua essa caminhada dele aí. Parece que hoje vai ter uma resposta mais forte do governo com relação a isso. E daqui a pouco a gente vai falar dessa operação da Polícia Federal, dessa história do Hezbollah no Brasil e tudo mais. Mas eu queria que você comentasse sobre esse comportamento do embaixador de Israel. Não era para ele ser chamado às falas pelo governo brasileiro? Olha, eu acho que o que Israel faz como governo brasileiro tem um nome, se chama chantagem. Ele negocia a vida dos brasileiros na faixa de Gaza, sem água, sem comida, sem nenhuma assistência, sem nada, com o silêncio brasileiro com relação ao massacre que Israel está promovendo. A sensação que eu tenho, posso estar errado, mas acho que dessa vez não estou, é assim, se vocês disserem alguma coisa, eles vão morrer. Nós estamos passando por um momento de chantagem. Há uma extorsão internacional de vidas humanas. Certo? Não no sentido do Brasil liderar, fazer muito menos do que isso. O silêncio do governo brasileiro, ele é muito sintomático. Nenhum ministro do governo, nem o ministro da Igualdade Racial, nem o ministro dos Direitos Humanos, nenhum deles disse qualquer coisa sobre a faixa de Gaza que não fosse a opinião escrita e que é conhecida do governo. Nós não sabemos o que pensa o ministro Silvio de Almeida, não sabemos o que pensa a ministra Marina, não sabemos o que pensa ninguém. Por quê? Porque a impressão que dá é que eles estão assim, com medo de falarem e serem depois responsabilizados por
por um desfecho trágico em relação aos nossos irmãos brasileiros que estão na faixa de Gaza. O que o governo israelense faz é criminoso. Quem parece que está percebendo isso, né, é a esquerda representada pelos judeus democráticos. Olha, isso não pode ser feito. Porque, de novo, a entrada foi fechada. A saída foi fechada. Os brasileiros não saíram. E o Brasil fica nessa posição do silêncio extraído com a vida dos irmãos brasileiros que estão na faixa de Gaza. Isso não existe no direito internacional. Aliás, o direito internacional morreu, né? Acabou. Porque veja uma coisa, não há direito se não houver força de coerção. Obrigar a pessoa a tomar a decisão. Né? Israel está parecendo um menino mimado que faz o que quer e a ONU sim, deixa. Mas enquanto você tiver país com poder de veto, você não tem direito internacional. Olha, eu não quero, isso acabou. Mas o fato real é que nós estamos vivendo um momento que eu nunca na minha vida poderia imaginar que a gente fosse viver. Como que deve agir o governo diante da chantagem de um Estado independente, de um Estado estrangeiro? Olha, a vida dos brasileiros em Gaza não depende do Hamas. Não depende dos palestinos, depende do governo israelense. Tardelli, deixa eu até mencionar aqui, eu vou para o bate-papo ler o comentário de vocês que estão nos acompanhando aqui. Aliás, agradeço pelo carinho e pelo engajamento aqui nos nossos canais, na TV aberta também. O Reginaldo Nasser, que é professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, o Twitter dele é um Twitter imprescindível nesse momento. Ele tweetou o seguinte, ó: embaixador de Israel critica o PT. Brasil não faz nada, somos mediadores. Embaixador de Israel se reúne com Bolsonaro e deputados de extrema-direita na Câmara. Brasil não faz nada, somos mediadores. Polícia Federal obedece Mossad. Somos mediadores. Só falta o embaixador de Israel dizer que Bolsonaro libertou os reféns. Acho que há outro país onde essa bandeira, e ele diz aqui a bandeira de Israel, deve estar, que é os Estados Unidos. Está dizendo aqui que são, digamos, os próceres aí do imperialismo internacional. É uma situação que está incomodando bastante setores da sociedade brasileira que não coadunam com o genocídio em curso ali em Gaza, e o governo brasileiro também. Aliás, peraí, antes de trazer para você, deixa eu agradecer aqui o Carlos Achete, que está aqui colaborando conosco. Lúcia Orfã: Israel não vai liberar os brasileiros tão cedo, portanto, o Lula deve expulsar esse genocida nazista do Brasil. Nossa, que forte isso aqui. Com pena do Lula enfraquecer cada vez mais. É isso que a camada fascista quer. O pessoal aqui não tem meias palavras mesmo, e democraticamente a gente lê todos os comentários aqui. Todos não, quer dizer, na medida do possível. Alain Ruben: Benjamin, açougueiro de Gaza, pode matar à vontade os civis inocentes de propósito? Por qual motivo? Arthur Vinícius: Tardelli parece que está usando aquelas camisas da Academia de Letras. É fardão, né? Da Academia Brasileira de Letras. Bom, idade eu já tenho. O Tardelli é estiloso, ele é um dos mais elegantes, né, dessa patota aí dos advogados de excelência no Brasil. Ele chega arrasando sempre. Maria Aparecida Coimbra Peixoto: chegando, curtindo, compartilhando mais um 11 News. K. Viviane: beijo, meu querido, bom dia, você faz parte da minha rotina e vocês fazem parte também da nossa rotina aqui na TVT, transmitindo o 11 News. Tardelli, vamos falar dessa operação que a Polícia Federal deflagrou no Brasil, orientada, diga-se de passagem, justamente pelo Mossad, que é o Serviço de Inteligência de Israel, e com um pedido também da Interpol, supostamente para prevenir um possível atentado terrorista
comandado pelo Hezbollah no Brasil a sinagogas ou contra os judeus. É uma história rocambolesca. O que você pode dizer para a gente sobre isso, Tardelli? Diga para a gente. Olha, vamos começar por uma situação muito... Eu gosto de começar com as coisas muito no chão. O Mossad foi tão eficiente que não conseguiu prever o ataque do Hamas, que treinou 2 anos. Não foi uma coisa que decidiram, fizeram uma festa, ficou todo mundo bêbado, decidiram, vai invadir. Não, eles treinaram 2 anos e o Mossad não conseguiu detectar isso. Ou seja, o mito da eficiência do Mossad também nós temos que discutir. Também não. Agora, você vai prender 2 pessoas, foram 2 pessoas, né, Cláudio? Foram 2? 2 pessoas, sim, e 11 mandados de busca e apreensão. Que descem no aeroporto internacional de Guarulhos, certo? Porque, eventualmente, eles poderiam participar de um atentado contra a sinagoga ou comunidade judaica, sem que nada concreto se tivesse analisado. Aliás, eu acho que o opressor, ele vive das suas próprias fantasias, né? Uma das razões de terem atacado os hospitais, segundo o governo de Israel, é que haveria túneis nesses hospitais que dariam passagem para o Estado de Israel. Algo que jamais se comprovou e que se viu depois que era uma loucura, era um delírio da mente de algum militar delirante. O problema de quem delira tendo arma é que ele te mata com a arma que ele delira, com o delírio dele. O que se fez com esses... Eu não sei do que eles serão acusados, mas o fato deles estarem no mundo, eles têm mandado de prisão da Polícia Internacional, né? Há um pedido de prisão internacional contra eles, se houver, tem que ser remetido para o país onde ele está, e tem que ser feito o repatriamento dele. Agora, ele está preso no Brasil por atentado no Brasil, onde? Isso cheira muito Guantánamo, onde os presos ficam lá anos sem acusação nenhuma. Olha, é uma acusação delirante. O fato dele ser, eventualmente, do Hezbollah, certamente o coloca na linha de frente para fazer um atentado aqui no Brasil. Olha, deixa eu trazer uma informação a mais para a gente sobre isso, que é o seguinte. Primeira coisa, pouca gente acreditou que isso fosse real, né? O Bruno Albuquerque, que é um advogado, preside uma entidade de direitos humanos, diz que é muito suspeito essa questão, essa operação aí, mas não culpabilizando a Polícia Federal. Quer dizer, a Polícia Federal absorveu informações que vieram, justamente, repetindo aqui, da Mossad, que é o Serviço de Inteligência Israelense. E especialistas, Tardelli, em Hezbollah no Brasil, porque tem vários especialistas aqui que estudam, pesquisam essa facção do Líbano, dizem que isso não é o modus operandi do Hezbollah, que não teria o menor interesse, e já tinha jornalista ontem pedindo para o Brasil cortar relações com o Irã, que, por sua vez, não é um exagero, é uma coisa extravagante. E é assim, você consegue entender, Conde? Por favor. Olha, 1,5 neurônio é suficiente. Não precisamos de 2. Eu sou um terrorista e quero explodir alguma coisa, eu vou descer no aeroporto? Eu vou passear no free shop? Eu não tenho como chegar clandestinamente num país cuja fronteira terrestre do Brasil permite a entrada de um arsenal bélico para a milícia e crime organizado? Eu vou descer no aeroporto. No único aeroporto internacional que está funcionando de verdade no Brasil? É aquele terrorista bonzinho, é aquele terrorista que desce, olha, eu vou fazer um atentado, tá aqui, olha. Isso é de um ridículo atroz. Isso é infantil. Se houvesse uma prisão numa fronteira distante da Amazônia
Colômbia, com a Bolívia, certo? Entrando de alguma forma clandestinamente no Brasil, aí a gente teria que, opa, vamos parar para pensar. Mas você tem razão, eu não tinha pensado nisso. Quer dizer, desce no principal aeroporto internacional do Brasil. No avião, dando tchauzinho para todo mundo, beijando criancinha, passando no free shopping. O que é isso, sabe? Olha só, o Tardelli... Não, Como assim, é que a nossa polícia também, ela aceita, ela engole acriticamente qualquer informação paranoica que ela receber. Olha, isso é um Estado independente. Olha, esses caras, o que eles estão... Eles vão descer no aeroporto? Que história que é essa, rapaz? E a gente está caminhando, porque eu não... É muito difícil você condenar o presidente Lula numa situação em que qualquer atitude dele um pouco mais dramática, um pouco mais radical, pode resultar na morte dos irmãos brasileiros lá e ele ser massacrado politicamente com isso. É muito complicada a situação, Cláudio. É muito difícil. Para o Bolsonaro, ele está verdadeiramente sob o domínio de tudo, ele não tem responsabilidade alguma. Ele não é nada no governo. Nada do que ele disser, de um lado ou de outro, vai ter influência de alguma coisa. Ele já é um desmoralizado no mundo todo. Agora, o Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente da República. É o presidente do Conselho de Segurança. Da ONU já não é mais. Passou para a China. Passou o bastão. Né? Mas é um mas é um país importante do ponto de vista diplomático mundial. Foi o país que presidiu a criação do Estado de Israel. Sim, por isso que tem um peso simbólico muito grande. Tem um peso simbólico muito grande. Né? O que ele disser movimenta esse xadrez. E ele não tem segurança, porque as informações são muito pouco confiáveis, de como está esse xadrez. Eu não sei se nós temos prova de que eles estejam vivos. Os brasileiros? Pelo menos uma parte. O Itamaraty está muito presente nessa história e as pessoas estão, né? O Itamaraty, Celso Amorim, Lula estão muito irritados, porque são só 34 brasileiros. Ontem, mais de 120 estadunidenses saíram pela fronteira, canadenses, austríacos. Eles foram saindo. O Canadá está fechado no Israel. Isso, e sendo no Brasil, tem um avião da Presidência da República estacionado no Cairo já há 3 semanas, esperando esses brasileiros. Ô Tardelli, hoje o Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, ele fez um tweet respondendo às críticas a essa operação suspeita da Polícia Federal. Eu vou ler o primeiro item do tweet dele, que ele diz o seguinte: o Brasil é um país soberano, a cooperação jurídica e policial existe de modo amplo com países de diferentes matizes ideológicos, tendo por base os acordos internacionais. Enfim, ele justificou as críticas de que o Brasil poderia estar sendo usado por Israel, refutando isso. Como é que você lê essa declaração do Dino? É uma declaração burocrática, não é uma declaração formal, certo? Na verdade, eu não vejo como estejam usando o Brasil. Não, eles encantoaram o Brasil. Né? Eles disseram assim, cuidado com o que vocês forem fazer. A vida deles não depende absolutamente, eu volto a repetir, de qualquer pessoa que não seja do exército israelense. Olha, se nós entendermos que eles não serão libertados, eles vão morrer. Para que a gente possa libertá-los, e olha, pode ser na semana que vem, pode ser na sexta, pode ser na outra quarta, né? Porque eles são os opressores, eles são os dominadores. Não há uma instância regulatória com que o Brasil possa chegar e falar, determine a Israel a libertação dos brasileiros da faixa de Gaza.
Não há ninguém a dizer isso para Israel. Quem poderia eventualmente dizer está fechado com Israel absolutamente nos Estados Unidos. Então, a situação do Lula é uma situação que nunca na história nós tivemos. Quando o Brasil entrou na Segunda Guerra, porque afundaram 2 submarinos, um submarino brasileiro, não é? Até hoje. História, né, para o Brasil entrar na guerra, parece que foram os americanos que afundaram, né? Existe um gap na história aí, né? Mas agora nós estamos falando de pessoas que estão lá, que não são militares, são civis, são inocentes, que não deram nenhuma razão, nenhuma causa, né, a nada do que está lhes passando. A nossa situação em relação aos nossos irmãos na faixa de Gaza é uma situação absolutamente inédita na nossa história. E depende somente da vontade do governo de Israel, que, por sua vez, certo, chantageia de uma forma muito clara todos os governos que não estão exatamente fechados com ele. Visita a extrema-direita brasileira, ou seja, deixa claro qual é a rota ideológica que eles adotaram, para ninguém ter dúvida, mas mantém. E o que é curioso, o que é, como a gente vê, quanto o Bolsonaro é calhorda. Ele não pediu a libertação. Verdade, não falou nada sobre isso, dos brasileiros. Né? Como esse homem é nefasto. Ele deveria ter juntado, pulado na frente, falando, não, nós só vamos receber o senhor, o embaixador, se soltarem o nosso brasileiro lá. Nós não temos que conversar. Não há conversa. Solte os nossos irmãos brasileiros. E aí, a gente recebe aqui com jantar, churrasco, baile, o que for. Mas é impressionante a insensibilidade moral dessa gente. E a gente vê a cobertura também jornalística brasileira assim, muito, muito precarizada nesse momento, com muitos erros aí na cobertura, na leitura editorial desse processo. Tardelli, eu agradecer você, Tardelli. Ô, Tardelli. Põe o Instagramzinho aí pra turma me seguir. Põe lá, Roberto Tardelli. Põe aí. Tardelli, cadê, meu Deus do céu? Cadê o Twitter do Tardelli aqui? Não, fala o Twitter, eu não sei mexer nesse X. Acho muito difícil. Eu não sei conversar no Twitter. Como é que é o seu Twitter mesmo? Não, Instagram. @Roberto Tardelli. @Roberto Tardelli. Tem um monte de Roberto Tardelli. É fácil saber quem sou eu. Eu sou o mais bonitinho. É o mais bonito. Olha, eu vou colocar no bate-papo aqui no Instagram e o Twitter do Tardelli. Você tem Twitter, né, Tardelli? Tenho, mas eu não sei mexer no Twitter. Eu não mexo no Instagram. Tá certo. O Twitter também é um pasto de ódio que eu tenho medo de lá. Agradecer você. Olha, tá saindo aqui essa elegância aqui, que é o Roberto Tardelli, com essa camisa maravilhosa, e tá chegando o mestre da elegância eco-biodiversa, que é o Carlos Mink. Eu vou soltar a vinheta de transição aqui. Manda uma mensagem para o Carlos Mink, Tardelli. Nossa, que orgulho saber que ele está no meu barco. Que maravilha. Não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo por Vossa Excelência. Eu admiro muito, Carlos, tua luta, tua coerência, tua vida. Você é dessas pessoas que mudam não apenas o país, você muda as pessoas. Muito legal. Esse tem história. Obrigado, Tardelli. Grande abraço.